Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta primeira, que esperamos que seja a primeira de muitas lives do seminário A.W. Tozer. Para nós é uma imensa alegria e satisfação poder contar com a presença de todos e apresentar a vocês essa nova apresentação, novo formato, poder interagir com vocês e falar um pouquinho sobre o nosso seminário. Deixa eu começar me apresentando para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária, no bairro de Vista Verde, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e alguns meses atrás recebi o convite para estar atuando como diretor do seminário W. Tozer. Então, recebi com certo temor esse convite, mas ao mesmo tempo na expectativa de poder contribuir de alguma forma com o nosso seminário. Estamos realizando um trabalho em conjunto e isso trouxe um pouco mais de tranquilidade para mim, que embora diretor, não trabalho sozinho. Então, eu acho que uma boa maneira de começarmos esta live, esta apresentação do seminário W. Tozer, seria mencionar o trabalho que nós temos feito em equipe. Nós temos uma diretoria formada por mim, como diretor, pastor Toshi, pastor Naoki e pastor Marcos Alírio. Esses compõem a diretoria, que conta também com a presença do pastor José Freitas. Temos um conselho presidencial que é formado pelo pastor Alex, pastor André, pastor Joel e também pastor José Freitas. E contamos muito com o auxílio, com o trabalho da nossa secretária Rony, do nosso deão acadêmico Lealdo. Então, vocês podem perceber que nós formamos uma grande equipe e todos estão agora empenhados e trabalhando, e estamos buscando cada um desenvolver suas funções e unir forças, competências, para sempre oferecer a vocês o melhor seminário que nós podemos oferecer. Então, queria iniciar esse tempo, acho que seria propício iniciar, expressando a minha gratidão e a minha alegria de poder desenvolver um trabalho junto, trabalhar em conjunto com essas pessoas que mencionei aqui. Também vale a pena mencionar o fato de que essa iniciativa de formar essa grande equipe de trabalho e todos juntos trabalhando pelo nosso seminário, essa iniciativa ela começou lá em janeiro, e sabe, gente, eu estou falando de janeiro de 2020, parece que eu estou falando de um outro ano, mas foi esse ano ainda, né? Em janeiro de 2020, nós tivemos o nosso concílio de pastores da Assembras, e nesse concílio houve uma manifestação dos pastores da Assembras de que deveríamos fazer alguns tipos de trabalho, de reformulação e sempre buscar melhorar nosso seminário. E é isso que nós fizemos ao longo deste ano. Tivemos apenas uma pandemia no meio do caminho, mas nem isso foi suficiente para nos impedir de trabalhar nessa reformulação, em destinarmos nossos esforços e trabalho para reestruturar o seminário. Então, como resultado daquela iniciativa de janeiro do nosso concílio e a soma de todo o nosso trabalho ao longo deste ano, o resultado é que, a partir de segunda-feira, começamos as aulas do segundo semestre e teremos 3 matérias. A gente vai falar muito sobre muita coisa hoje, então queria dizer isso para vocês e também dizer que não existe seminário sem alunos. Então, o meu muito obrigado também a todos os alunos do nosso seminário, seja aqueles alunos que já têm caminhado com a gente há algum tempo, ou você que está assistindo a nossa live, seja ao vivo, ou imagino que depois vai ficar gravado e servir de material também para a nossa divulgação, você que vai se juntar a nós nessa jornada. Nosso motivo de existência são os alunos e a nossa proposta de poder contribuir com cada aluno para a sua formação espiritual, para a sua capacitação ministerial e até mesmo para a sua profundidade de conhecimento bíblico teológico. Então, alunos, profissionais que têm doado do seu tempo, dedicado das suas competências ao seminário, a todos, muito obrigado. Espero que vocês gostem muito dessa nossa primeira, que, como disse, espero que seja a primeira de muitas lives. Também agradeço a presença de todos os pastores da Aliança Cristã e Missionária Brasileira. Embora, como eu falei, nós temos essa equipe que está trabalhando diretamente com o seminário,
essa equipe conta muito com o apoio direto e indireto de todos os pastores da Aliança Brasileira. Então, obrigado a você, pastor, também, que tem nos incentivado e nos encorajado com palavras e com ações. Isso tem nos servido de apoio e incentivo no nosso trabalho. Obrigado a todos os pastores que têm colaborado também, tanto se dispondo a ofertar para o seminário, como encaminhar seus alunos. Percebam que é uma construção de várias pessoas e cada um contribuindo de alguma forma. O seminário não é feito de uma ou duas ou três ou cinco pessoas, mas é cada um trazendo a sua contribuição e a sua parcela, e todos juntos, unidos, formamos assim um seminário que preza pela palavra de Deus, pela profundidade e relevância da palavra, e o bom diálogo com a cultura para apresentar Cristo, o Salvador do mundo, no nosso tempo. Então, vamos dar início à nossa live nesta noite. E para começar essa live, eu queria convidar aqui a presença do pastor Alex. Pastor Alex eu queria pedir, Alex, por favor, que você se apresentasse e contasse para nós um pouquinho dessa nova perspectiva do seminário e até mesmo qual que foi o pensamento por trás dessas primeiras 3 matérias que a gente vai ter nesse semestre. Seja muito bem-vindo, Alex. Wilson, obrigado. Boa noite para você, para os amigos que estamos juntos aqui nesta live e para todos aqueles que assistem agora em tempo real ou que assistirão nas próximas horas ou nos próximos dias. Realmente é um processo empolgante, interessante, fazer seminário, fazer academia dentro da história da aliança, o princípio da aliança e o futuro da igreja é apaixonante para nós. Eu sou pastor já há bastantes anos, meu pai também pastor, e tenho certa experiência dentro do mundo acadêmico e ministerial, com missões, com trabalho missional também, e sempre foi necessário ter um lugar de formação, de inspiração, de pensamento. E é justamente isso que o seminário A.W. Tozer está buscando nesta nova proposta, nesta nova etapa, de ter um espaço, um ambiente para pensar, pensar desde a Bíblia, pensar desde as realidades que acontecem no país, em São Paulo e nas demais cidades do país, do grande Brasil. E a partir daí, então, fazer uma mistura de ler os tempos, de perguntar para a Bíblia, de profundizar na palavra e entender aquilo que acontece hoje e aquilo que Deus espera e coloca em nós para fazer nestes tempos. Então, o Seminário Tozer se está projetando como um lugar de pensamento, um lugar para pensar não apenas como igrejas locais, sino como cristianismo, como ser cristãos, como viver a missionalidade com a espiritualidade, com a perspectiva cultural, e tudo isso centrados em algo que nós acreditamos é essência bíblica, e é Cristo. Cristo como nossa fonte de salvação, de vida, e Cristo como rei que voltará e fará no meio nosso seu reino visível. Então, a partir disso, de um seminário atualizado, um seminário que tem um ambiente para pensar, para profundizar na palavra, para fortalecer a espiritualidade, é assim que este primeiro semestre vamos ter 3 matérias, 3 disciplinas, focadas ou centralizadas em Jesus Cristo. A primeira disciplina tem que ver com a mensagem, a sociedade, a vinda, ou aquilo que aconteceu ao redor da vida de Jesus, e como isso também é possível fazer uma tarefa similar de contextualização, de entrega da mensagem nestes tempos. Seguinte disciplina será já mais focada na cristologia mesma, todo o significado de Cristo como centro da espiritualidade, como centro da criação, da missionalidade, Cristo como tudo, certo? Como tudo, como Deus que se fez homem e que colocou em nós essa paixão pela vida,
em Cristo, nele mesmo. E tudo a obra que ele faz, tudo que significa caminhar com ele. E a terceira disciplina tem que ver com o retorno, a segunda vinda, a volta desse rei que esperamos. Finalmente, o apóstolo Paulo, cada vez que ele escrevia uma carta e pregava, sempre sua mensagem de esperança era: Cristo vai voltar. E enquanto ele voltar, nós temos que nos preparar, fazer a missão, adorar a ele, viver uma vida em santidade, mas ele vai voltar. Então, essa sequência, este semestre, sequência de 3 matérias onde Cristo está no centro, mas está a sociedade, está Cristo como Senhor, como Deus, e está Cristo que vai voltar, certo? Como podemos ler estes tempos finais? Realmente estamos perto do retorno iminente, imediato de Jesus Cristo, ou apenas é uma época de princípio de dores, ou ainda estamos longe do retorno de Cristo? Como será isso? Como podemos interpretar? Que podemos esperar? Então, serão 3 disciplinas para nos localizar dentro disto que acontece hoje: quarentena, vírus, mudanças, incertezas e esperança. Esperança em Cristo. Então, será uma oportunidade bem interessante para retomar esta perspectiva de um seminário atualizado, um seminário que oferece uma nova proposta, uma nova oferta acadêmica e com professores de nível muito bom, certo? Mestres, doutorados, em processo de ter seu doutorado. Então, será uma experiência bem importante, bem interessante para todos. Muito bem, Alex. Obrigado pela sua apresentação. Creio que ela nos deixa até um pouco curiosos pelo que vem pela frente. E se você, assim como eu, também ficou imaginando o que vem pela frente, você pode se inscrever em nossos cursos. Vai ser uma grande alegria poder contar com todos vocês. Por falar nos nossos cursos, eu queria chamar aqui para participar com a gente um pouquinho e falar de um dos cursos, Pastor Joel, que vai estar falando um pouquinho para a gente sobre a matéria que ele vai lecionar, a segunda matéria do semestre que ele vai lecionar. Pastor Joel, por favor, para aqueles que não te conhecem, se apresente e nos fale um pouquinho daquilo que você vai trazer para nós ainda nesse semestre. Ok, obrigado, Wilson. Boa noite a todos. Meu nome é Joel Conan, sou pastor aqui da Igreja Aliança de Rude Ramos, né? E é uma alegria, né, de poder estar fazendo parte aí dessa nova etapa, né, digamos assim, do seminário, lecionando uma matéria que, no caso, é a matéria de Cristologia. Essa é a minha matéria, né? E falando um pouco sobre Cristologia, eu posso dizer em poucas palavras, de maneira simples, que é a disciplina teológica que dedica a conhecer a pessoa e a obra de Cristo, né? A pessoa e a obra de Cristo. Não só a pessoa de Cristo, mas também a sua obra. Porque sendo Cristo uma pessoa perfeita em coerência e integridade, é impossível, né, separar a pessoa de Cristo da sua obra, né? E para conhecer a pessoa e a obra de Cristo, nós vamos usar basicamente 3 enfoques nessa matéria. Primeiro, na história, o enfoque de conhecer a Cristo na história, né, procurando entender o pensamento cristológico dos primeiros cristãos da igreja primitiva antes do Novo Testamento ter sido escrito, né? Quando ainda a tradição oral e pequenos fragmentos escritos era o que alimentava, né, a fé da comunidade cristã do primeiro século. Então, nós vamos tentar entender como eles pensavam e, dessa maneira, situar, né, o Senhor Jesus Cristo na história. Aqui nós vamos dar atenção especial aos títulos de Cristo e os conceitos que estão por trás de cada um deles. E também no segundo enfoque, né, nós vamos dar enfoque no texto bíblico mesmo, particularmente do Novo Testamento, observando a narrativa bíblica e ver como a cristologia, né, emerge naturalmente do texto bíblico mesmo, tal como ele se encontra, tal como ele está como uma unidade literária. E, em terceiro lugar, nós vamos procurar conhecer a pessoa e a obra de Cristo em nós,
estudando a cristologia, particularmente do apóstolo Paulo, em especial no que se refere ao tema da união mística com Cristo, a união mística do cristão com Cristo. E aqui nós vamos entrar um pouco no tema da espiritualidade cristã. E relacionado com esse tema, né, esse último tema da espiritualidade cristã, Cristo em nós, nós vamos ver um pouco a respeito da cristologia de A.B. Simpson, que é o fundador da Aliança Cristã Missionária, né, com o seu Jesus Cristo, ele mesmo, né, como centro da mensagem e o poder, né, do evangelho quádruplo que tem o Senhor Jesus como nosso Salvador, nosso santificador, médico divino e revidouro, como nós sabemos, né? Então, nós vamos ter apenas um mês, né? Então será uma introdução à cristologia, mas no final dessa matéria, cada aluno, cada aluna, cada um poderá se aprofundar, né, particularmente em um desses 3 enfoques, aquele que mais se identificar. Então, ou seja, Cristo na história, Cristo no Novo Testamento, ou então Cristo em nós, né? E Jesus Cristo, ele está no centro do pensamento e da espiritualidade de Simpson, de Albert Simpson, né? E, consequentemente, do pensamento e da espiritualidade da Aliança Cristã Missionária. Então, como o Alex comentou agora há pouco, esse é o motivo pelo qual, né, essas 3 matérias estão sendo oferecidas nesse semestre. Primeiro, sobre Jesus de Nazaré, né, debaixo de uma perspectiva humana e social, digamos assim, que é a matéria de antropologia cultural do professor André, depois a matéria de cristologia comigo, e por fim, sobre o final dos tempos e a volta de Cristo com o professor Alex. Ok? Era isso que eu poderia dizer como um resumo, né, como um panorama geral dessa matéria cristologia, e como ela está situada dentro dessas 3 matérias. Perfeito, muito bom, pastor Joel. Muito obrigado pela apresentação e por gerar essa expectativa em nós dessa matéria, que é uma matéria que tem tudo a ver com a nossa denominação, com a Aliança Cristã Missionária, esse evangelho quádruplo que nós pregamos e a centralidade da pessoa e obra de Jesus. Muito obrigado. Por falar nisso, até o pastor Joel deixou já as portas para a gente o assunto, eu queria estar chamando aqui agora o pastor Lealdo, que é o nosso deão acadêmico, que vai estar interagindo agora e batendo um papo com o pastor André, que é o professor da nossa primeira matéria. Então, por favor, Lealdo, faça as honras da casa, apresente aí nosso professor e conduza a conversa com o nosso público sobre o que vem pela frente aí já na segunda-feira. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa quarta-feira, nossa primeira live do nosso programa aqui do seminário, né? E hoje nós temos nosso convidado mais do que especial, o professor que estará apresentando aí a primeira matéria, né? E eu já estou com ele aqui na câmera, né? Uma pessoa que nós temos aí um contato já há algum tempo. Nós não vamos falar em datas, né, André? Porque, afinal de contas, você sabe que a gente não pode se entregar ao vivo, né? Porque, enfim, você entende isso daí. Mas é um prazer estar com o André aqui. André, seja bem-vindo e vamos falar um pouquinho sobre a sua matéria. Então, se apresente, fala um pouquinho de quem é você, o que você faz e sei lá, inventa aí. Se vira agora, é com você. Não, cara, inventar eu não posso. Cara, primeiro, parabéns, assim, tu tá com uma voz de radialista, hein, cara? Negócio... A gente vai treinando, né? Já que não deu para jogar bola, né? Vai narrar jogo. Eu acho que depois do seminário, a gente pode começar a pensar numa rádio aliancista, né? Talvez seria uma boa também, né? Gente, é muito bom estar aqui com vocês, né? Para quem me conhece sabe que isso não faz parte só de formalidade, mas de fato é muito bom, por várias razões. Uma delas que eu percebo e me alegro bastante porque eu tenho visto um movimento dentro da nossa denominação nesse momento que tem convergido
eu diria, para três pilares importantes dentro de um alicerce bastante específico, né? Esse alicerce, eu diria que é a nossa Assembleia, né? A nossa Assembleia Nacional, que tem autoridade sobre tudo, e ela vem, evidentemente, aí a partir da diretoria da Assembras, né? A partir do planejamento da diretoria. Então, eu diria que esse alicerce sendo formado pela diretoria e pela nossa Assembleia, e temos aí, então, três pilares erguidos que têm a ver com o trabalho missionário, tem a ver com plantação de novas igrejas, e tem a ver com a formação agora teológica, né? Não somente teológica de uma perspectiva teórica, mas teológica na perspectiva da formação de novos líderes, dos quais nós precisamos com urgência, tanto para a plantação de novas igrejas e o fortalecimento da denominação nacional, como para outros aspectos, como, por exemplo, essa área de ensino, né, da qual nós estamos aí e temos devagarinho crescido. Então, eu estou muito feliz de perceber como nós estamos convergindo todos para uma mesma direção. Isso nos une, independente dos ministérios, mas isso nos une de modo que podemos ver o reino de Deus acima de muitas coisas das quais necessariamente não tem a ver com o que concordamos ou discordamos, né? Eu quero dizer que o reino de Deus está acima das nossas concordâncias e discordâncias, e o seminário está vindo aí agora para nos ajudar, para fortalecer. Aliás, eu não sei quantos de vocês já sabem, né? Mas nós possivelmente teremos e poderemos servir a alunos na África. É possível que também no Japão, né? Então a tecnologia está nos dando essa oportunidade que é missionária também. Então percebam como todos os ministérios, e essa é a palavra que eu quero dar ênfase, né? Por isso eu estou repetindo, como todos os ministérios acabam convergindo. O seminário da Aliança, ele não é vamos botar entre aspas aqui, né? Um departamento, uma instituição à parte da Assembras, à parte do Departamento de Missões, à parte do foco missional para a plantação de igrejas. Muito pelo contrário, né? O seminário ele vai ser o formador dos novos líderes que a gente tem vindo e dos quais a gente quer encorajar para que retomem aí os estudos, aqueles que já iniciaram, e aqueles que ainda não se sintam encorajados a iniciar e vir junto conosco aí para esse trabalho do reino, né? Muito bem. Sim, diga, Lealdo. Tá sem o... Você tá mudo. Lógico que eu estou mudo, né? Porque eu fiquei sem palavras diante da sua explanação, André. Então, olha só, você fez uma boa introdução, você falou sobre esse momento, mas eu gostaria de saber o que você poderia me dizer, ou dizer para o nosso público hoje, né, o que estará assistindo as gravações daqui a pouco, sobre essa matéria, porque ela tem um nome diferente, vamos assim dizer, né? Então, eu quero que você me conte um pouquinho aí sobre esse nome, e de onde é que veio isso, e por que isso, afinal de contas, tá? Tá bom. Uma das necessidades que eu percebia, e fui ganhando experiência aí dentro da sala de aula, né, é que os alunos, em especial da nova geração, eles têm acesso à informação, mas em muitos casos não têm acesso a como fazer, né? E a disciplina, que na verdade ela se chama uma introdução à antropologia, ou até mesmo antropologia missionária,
ela parece algo muito transcultural. E aí eu pensei em vários pastores e líderes, né, das igrejas locais e da denominação, e até de outras igrejas e denominações, que não tem essa vocação transcultural, talvez não tenha essa experiência, mas tem que lidar com a sua própria cultura. E aí eu comecei a lidar um pouco também com essa perspectiva da antropologia urbana. Então nós resolvemos colocar sobre a evangelho, cultura e comunicação, porque uma boa comunicação, ela tem a ver com a fidelidade ao evangelho, mas a compreensão da cultura. Então nós queremos saber quais são as perguntas que a cultura levanta, e a partir disso a gente olhar para o evangelho e ver como o evangelho responde para a cultura. E isso não tem a ver com transculturalidade, né? Eu até inicio a disciplina, para dar um spoiler aqui, que é um dos versículos diz que eles eram, eu vou falar sobre esse versículo na aula, né? Eles eram conhecedores do seu tempo. Então, cada geração tem a responsabilidade de alcançar a sua geração, e a antropologia, ela vem a nós nos dando o método, nos dando a técnica e nos dando a prática, sobretudo a prática, de como nós podemos avaliar uma cultura e entender melhor como é que aquela cultura, ou em outras palavras, como é que a cabeça desse povo funciona, de modo que a gente pode anunciar o evangelho de modo mais assertivo e fiel. Sim, e um desafio, e aí nós temos um desafio interessante, porque dessa vez, como nós temos tido essa ênfase aí até o final desse ano agora em Jesus, a gente vai abordar um pouquinho mais, ou dando uma ênfase um pouquinho mais na vida de Jesus, pensando em como Jesus não só rompeu barreiras sociais, culturais, geográficas, né? Mas como Jesus lidou também na sua própria cultura, né? Essa ideia do evangelho na cultura, o evangelho contra a cultura, o evangelho para a cultura. Então, sobre tudo isso nós vamos falar, lembrando que a cultura, ela não é nossa inimiga, né? Mas ela é o contexto em que Deus nos colocou para anunciar a sua palavra. André, eu tenho uma pergunta. Você falou sobre Jesus, e me parece, lendo os evangelhos, que Jesus não tinha problema algum de se comunicar com a cultura na qual ele estava inserido. Me vem à mente agora um paradigma de sua época, porque um judeu não tinha contato com um certo tipo de pessoas porque eles achavam que iam se tornar impuros. E eu estou pensando numa passagem bem específica, André. Estou pensando naquela passagem quando Jesus, que é puro, entra em contato com um leproso que é tido pela sociedade como impuro. E o contato de Jesus puro com o leproso impuro não é o Jesus puro que fica impuro por conta do contato com o leproso, mas o leproso que é impuro que fica puro por conta do contato com Jesus. Então, assim, Jesus parece não ter problema em contato com a cultura. Mas fazendo uma leitura, e por favor, se eu estiver errado, me corrija, mas fazendo uma leitura dos nossos tempos, parece que alguns evangélicos, não sei mencionar se maioria ou minoria, não é bem o caso, mas me parece que nos atuais dias, aquilo que nós chamamos de evangélicos tem dificuldade de ter contato com a cultura, porque parece que ao entrar em contato com a cultura, essa perspectiva da pureza evangélica teme ficar impura com a cultura impura. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né, na sua leitura, experiência. Da onde que vem? Por que existe esse medo da cultura, de se tornar impuro com a cultura? Até que ponto é possível pisar na lama sem se sujar? Olha só que coisa curiosa, Wilson. E a pergunta é muito pertinente e ela será respondida durante as nossas aulas com mais profundidade. Você pode ter certeza sobre isso, né? Inclusive, eu tenho um texto bem próprio que vai nessa direção, né? E é curioso quando você diz o seguinte, cara, que Jesus não tinha problema com a cultura. E é verdade.
quem tinha problema com a cultura eram os discípulos. E isso, para nós, traz um ponto de interrogação, né? Será que muitos de nós, pastores, líderes, aqueles que aspiram ao ministério, entre outras pessoas que lideram na igreja, né? Não precisa ser pastor nem missionário, né? Será que eles estão com medo da cultura ou eles estão com medo do que os evangélicos, por assim dizer, né, vão pensar sobre eles lidando com o leproso, fazendo a analogia que você fez, né? Então, tem algumas linhas aí que nos protegem, eu diria assim, né? Porque, por um lado, Romanos vai falar, parafraseando, me permitam aqui, né, que a gente não deve negociar demais com a cultura. O que isso significa? A gente tem que tomar o cuidado de não começar a relativizar muita coisa e a gente começar a ceder e cair para um evangelho liberal. O que acontece com muita gente, aliás, com muitos pastores famosos aí da década de 80, 90, de agora, de 2000, né, 2010, a gente pega aí os últimos 40 anos, você percebe que muitos pastores foram negociando isso, né? Acharam que precisavam de alguma coisa nova. E de modo nenhum a gente propõe isso. Então, de fato, não dá para negociar demais. Mas nós precisamos, por outro lado, porque se fosse fazer um resumo, bem grosso modo, da teologia de missões, é que Jesus nos salvou, ele nos tirou desse mundo, né? Nós pertencemos ao seu reino, mas ao mesmo tempo ele nos envia de volta para esse mundo para que a gente seja a luz do mundo, né? É isso que ele vai dizer para nós. Então não tem outro jeito de a gente fazer isso, a não ser seguindo as suas recomendações lá em Mateus capítulo 10, como, por exemplo, ser esperto como a serpente e simples como a pomba, né? Bem colocado. Mais ou menos nisso. Claro, eu não estou respondendo aqui objetivamente, porque a gente vai ter isso na disciplina, de maneira objetiva, e até alguns conselhos que vão nessa linha que é bíblica e alguns conselhos que vão numa linha mais ética também, de como nós podemos tomar esses cuidados, né? Mas já os desafio a pensar isso, né? Jesus não tinha medo da cultura, mas os discípulos tinham, né? Como é que a gente vai lidar com isso agora? Excelente. Opa, uma pergunta complicada, né? Para se responder em 2 minutos aqui de uma live. Obviamente que nós não esperamos que isso aconteça, mesmo porque queremos que os alunos venham a estar participando e vendo isso na sala de aula. Aí, André, eu queria te fazer uma outra pergunta. O que nós poderíamos, mais só aquela, para instigar mesmo, alguma coisa que você poderia contar sobre a aula que talvez você vai trabalhar um pouquinho mais, um pequeno spoiler, só para colocar o doce na boca da criança. Você já deu um pouquinho aqui, né? Eu quero que você fale mais uma coisinha, só para a gente ver o que está por vir. Nós temos vários temas que estão por vir. Seria difícil, de fato, resumir num Twitter, né? numa manchete, assim, né? Mas eu diria a frase que eu repito com frequência em todas as aulas, e eu até brinco com o pessoal que se vocês esquecerem de tudo que a gente está conversando aqui, vocês precisam lembrar de uma coisa. É sempre o evangelho que responde para a cultura, e nunca o contrário. Eu acho que esse é um dos desafios que nós temos. Por exemplo, as igrejas neopentecostais, e entendam bem aqui o que eu vou dizer, as igrejas neopentecostais, elas fizeram uma leitura da cultura brasileira que poucas igrejas nesse país fizeram. A leitura que eles fizeram dessa ideia do presságio, dos espíritos, da sorte do azar, da mandinga, sabe, dessa coisa que o brasileiro tem na espiritualidade, eles fizeram isso com perfeição. É o sal grosso, é a fitinha no pulso que representa o Espírito Santo e por aí afora. Qual foi o problema deles? E aí é um problema seríssimo, né? Eles usaram a cultura para responder o evangelho.
Então, eles tentaram não, né? Não só tentaram como fizeram, né? A cultura ser a resposta, sobrepor aquilo que é o evangelho, e não o contrário. E ali eles se perderam a tal modo que eu, particularmente, e entendo que isso é mais ou menos polêmico, não os considero como uma igreja genuinamente cristã, né? Mas uma seita que saiu de dentro do cristianismo. Tá mudo de novo. Pessoas que estão trazendo umas questões aqui, é o que eu fecho meu microfone para não ficar dando barulho, né? Então o pessoal tem feito perguntas, eu quero largar para você. Eu só vou colocar a pergunta e aí você se vira, tá? Porque o professor aqui, o especialista é você. Ela é simples, olha aí, tá? Como comunicar o evangelho para uma cultura em que cada um tem a sua verdade? Ah, cara, esse é um negócio muito legal de conversar, muito legal mesmo, pensando nessa sociedade plural. Diga. Então vamos acabar a nossa live aqui, né? E aí vamos passar para a aula. Isso é muito legal. Não vou responder integralmente, mas não é por não responder mesmo, né? É pelo tempo. Mas, de fato, assim, ó, é um questionamento muito legal, mas eu tenho uma coisa para dizer. Nós nos enganamos quando nós pensamos que nós vivemos numa cultura pós-moderna ocidentérica, né? As pessoas, não são todas as pessoas que pensam com base nessa relativização de que eu tenho a minha verdade ou que a verdade em si ela não existe absolutamente. Nós temos pessoas mais tradicionais e pessoas mais progressistas. Não progressistas no sentido político, estou dizendo no sentido de pensar no futuro, né? Nesse aspecto aqui, para deixar bem explicado, né? Então, o que acontece? Nesse curso, uma das coisas que a gente vai aprender é como eu consigo, em pouco tempo de conversa, saber com quem eu estou falando, porque agora nós não conseguimos mais definir o grupo, nós precisamos definir a pessoa, né? Com quem eu estou falando e, a partir disso, ter uma estratégia de qual é o melhor lugar do evangelho em que eu deva partir para a evangelização. Aí a gente já vai entrar também em contextualização, né, que vai ser interessantíssimo o tema, e nós temos sim estratégia, nós temos técnica, nós temos prática para conseguir lidar com essa cultura onde todo mundo tem a sua verdade. Só mais um detalhe. Uma coisa curiosa que a pós-modernidade trouxe para nós é exatamente um contexto de pós-verdade. E essa pós-verdade, ela significa que o sentimento ele é mais importante do que o fato. E aí nós temos muitas das confusões. Falaremos sobre isso também. Agora eu que fiquei mudo, né? Agora eu fiquei mudo. Legal, André. Cara, pena que não é aula hoje, porque o assunto tá tão bacana, a gente está desenrolando muitas coisas bacanas, mas nosso tempo não nos permite estender muito aqui, né? Eu queria, pelo menos da minha parte, fazer uma última pergunta, então, e não sei se o Léo vai ter alguma outra, ou se você também, após a minha fala, quiser dar aquele desfecho, mas a gente ainda está falando sobre comunicar o evangelho, pegando ponte, olhando para a cultura como ponte de contato, né? Nós estamos vivendo um tempo que nunca antes vivemos, né? Nós, pastores, por exemplo, estamos pastoreando de um jeito que outros pastores nunca pastorearam, no meio de uma pandemia. Estamos tendo que lidar com uma pandemia. Eu queria que você pudesse, não sei se também é tema da matéria, certamente você vai falar isso na matéria, mas qual seria uma ponte interessante que a pandemia está nos apresentando para que possamos comunicar o evangelho? Eu acredito, Wilson, que nesse aspecto, uma das perguntas que a gente busca na cultura é qual é o sofrimento? Essa, genericamente falando, né? E uma das coisas que eu percebo que essa pandemia gerou, além de medo, né? Evidentemente, né? Em muitas pessoas,
mas ela apresentou e ela deixou de uma forma cabal a amostra da fragilidade que nós somos como seres humanos. E eu acho que essa fragilidade ela pode ser uma ponte importante para mostrar que eu não consigo. E é por isso que Jesus morreu e ressuscitou, porque ele conseguiu. Então a minha esperança está nele, né? Em outras palavras, o mundo, sistemas e regimes políticos, eles tentam me oferecer tranquilidade. A tranquilidade, ela carece das circunstâncias, ela depende das circunstâncias. Mas Jesus veio trazer paz, e a paz não depende da circunstância. A paz pode estar na pior situação possível e você pode tê-la mesmo sendo comido pelos leões, né? Para fazer aí um link com o Império Romano lá, você pode ter paz. Então, eu acho que essa é uma ponte que pode ser feita de modo bastante interessante. Fantástico. Olha, eu sei, André, que o tempo já está indo, já estamos com... Mas nós temos aqui uma pergunta que você só vai dizer assim, ó, né? Cenas do próximo capítulo, tá? Não sei se você consegue ler aí o que está na tela. Fica difícil? Sim. Dá para ler? Então, uma pessoa que a gente conhece aí, né? Nosso amigo aí, Jefferson. E aí? Pode. Pô, o Jefferson também me quebra as pernas, né, cara? Valeu, Jeff. Cara, com certeza interfere. Eu vou dizer que essa bagagem cultural agora me permite abrir o leque da cultura, não só para a questão da antropologia, mas para a cultura como essa forma geral de viver, né? A música, a arte, a profissão, né? Então, se você olhar, por exemplo, para a sua profissão, aqueles que têm uma profissão específica, né? Quando você vai ler a Bíblia, você começa a ler e olhar coisas que uma pessoa de outra profissão não vê. Por exemplo, né? Vou usar aqui o meu caso mesmo. Eu leio a Bíblia em muitas ocasiões com uma bagagem antropológica por trás e acabo percebendo coisas sobre cultura na Bíblia. Mas é diferente do modo como um médico lê. Então você imagina que por aí já começam, né? Sem falar na cultura, agora no aspecto antropológico, que são esses processos de socialização, né? Então, sim, nós carregamos isso na nossa mochila. E aí nós temos um desafio de discernir aquilo que é o evangelho e aquilo que é a cultura. É o reino do já e do ainda não voltado para a antropologia, né? Para a cultura e Bíblia aqui, né? A gente não vai conseguir isso na sua plenitude, né? Mas um dia chegaremos nisso, né? Então é assim, ainda não conseguimos nos desfazer completamente, mas já estamos nos desfazendo à medida que entendemos mais do Evangelho. O microfone. Ok. Gente, então, estamos indo aqui para os finalmente, né? Gostaria de agradecer a presença do André e de todos os outros que tiveram aqui, o Alex, o Joel, e que fizeram parte dessa nossa primeira live. Agradecer e já poder convidar a todos para estar participando dessa maravilhosa aula que nós teremos nesse mês agora, né? Temas complexos, às vezes... Alguns eu sei que vai ter um pouquinho aí de né, André? Um pouco, como é que eu poderia dizer assim? Polêmicas, né? Mas, obrigado pela sua presença. Eu vou chamar o Wilson aqui. O Wilson também vai fazer parte do nossa parte final. E o Wilson vai falar alguma coisa, umas pausas de despedidas, vai deixar o André falar mais um pouco ou já chega do André? O André poderia falar por horas ainda, que o assunto está fantástico, mas eu vou também deixar esse gosto de quero mais para segunda-feira, quando nós iniciamos as nossas aulas, nossa matéria. Eu só queria dizer meu muito obrigado, André, pela disposição e nos mergulhar nesse tema e nos direcionar nesse mergulhar para conhecer um pouco mais de como podemos apresentar Jesus na nossa cultura, no nosso dia a dia. Muito obrigado, André. Vai ser muito bom poder contar com você nessa próxima segunda-feira com essa próxima matéria. Muito obrigado.
Valeu, gente. Brigadão. Foi bom demais estar aí com vocês. E vamos lá junto, que vai ser legal a gente conversar um pouco sobre essas questões e crescer junto nisso, né? Muito bom. Gente, esse é o seminário A.W. Tozer. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Nós tentamos trazer uma apresentação, obviamente, bem simples, dentro de tantas coisas que nós poderíamos falar. Esse é o nosso primeiro contato com você, mas ele não é o último. É o último. Nós estamos à disposição de vocês. Eu como diretor, Lealdo como deão acadêmico, os nossos professores, todos estamos à disposição. Queremos contar com você, queremos convidar vocês para trilharem essa jornada conosco de profundidade bíblica, de relevância, de trazer a relevância das Escrituras para os nossos dias. Queria deixar mais uma vez aqui nosso convite para você se juntar a nós nessa nova jornada do nosso seminário. Como eu disse, essa é a primeira, mas não é a última live também, que nós vamos estar fazendo outras lives, debatendo de alguns temas teológicos, e de como podemos fazer pontes com a cultura. Em algum momento nós falamos que vão ter bastante temas polêmicos, mas nossos professores não fogem de polêmica. Então, se você quer conhecer um pouco mais de Bíblia, com profundidade, com seriedade, venha fazer parte do nosso seminário, junte-se a nós, nesse grupo de pensadores que querem conhecer um pouco mais do Senhor e de sua palavra. Eu queria aproveitar como últimas palavras, além, mais uma vez, de agradecer a todos que participaram desta live, tanto aqueles que estavam envolvidos, como vocês que estão assistindo. Eu queria pedir desculpa, nós tentamos transmitir hoje pelo YouTube, mas tivemos um problema de captação de áudio, não foi possível transmitir pelo YouTube, então eu vou estar, assim que terminar a nossa live, nós vamos pegar esse vídeo aqui do Face, vamos carregar lá no YouTube, e você pode compartilhar com seus contatos, colocar no seu Stories. Cada vez que você curte uma publicação nossa e compartilha, você também está nos ajudando a divulgar nosso trabalho. E eu queria chamar você para fazer parte, não apenas participando, fazendo as aulas do seminário, como também apoiando o seminário A.W. Tozer. Nós estamos criando um programa que, a princípio, estamos chamando de Adote um Aluno. Existem pessoas que, por exemplo, não têm a disponibilidade ou o atual momento de vida não permite que elas venham estudar nesse momento no seminário, mas elas poderiam contribuir com a formação de outros alunos. O André deu uma pincelada aí. Nós recebemos a manifestação de interesse de alunos, tanto do nosso país como de fora do nosso país, que têm muito interesse de conhecer mais da palavra, de se preparar para o ministério, mas que não têm os recursos para essa finalidade. Então, no programa Adote um Aluno, você pode comprar cotas de R$90, quantas cotas você puder, quantas cotas você quiser, e a cada 3 cotas adquiridas, ou cada 3 cotas que assim forem depositadas para o seminário, nós podemos arcar com a mensalidade de um aluno. Então, se de repente, se na sua igreja, ou até mesmo você não tem tanta disponibilidade, ou pessoas que você conhece para fazer o seminário neste momento, mas você pode abençoar outras vidas, eu quero te encorajar a isso, principalmente você, pastor, das igrejas que nos assistem. Nosso primeiro pedido é que você nos encaminhe, encoraje seus membros de sua igreja a estudarem a Bíblia. A participação no seminário, ela nem sempre é apenas para aqueles que têm a compreensão de uma vocação pastoral ou missionária, é também, mas não é somente. Então, pastor, seu primeiro grande pedido que eu faria para você é que você encoraje as pessoas da sua igreja a buscar uma profundidade de conhecimento bíblico. Mas se porventura na sua igreja você não tem nenhum seminarista em vista, nenhuma pessoa que nesse momento pode estudar, nos ajude adotando um seminarista. E assim você não vai estar atuando na formação de um seminarista da sua igreja local, mas vai estar atuando na formação de um seminarista, de um candidato ao pastorado, a missões, da igreja da qual todos nós fazemos parte, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso desenvolve em nós uma visão de reino de Deus, e não apenas uma visão de igreja local. Nós temos nossos contatos, o Facebook é uma ferramenta de contato, temos o nosso e-mail também, contato@wtozer.com.br, temos nossos contatos, WhatsApp, e-mail, enfim. Não fiquem com a dúvida, entre em contato conosco, que vai ser uma satisfação poder interagir com você, tirar todo tipo de dúvida.
e ver nossa sala de aula, por enquanto virtual, na segunda-feira, cheia de pessoas interessadas em conhecer mais a Deus e se engajar na missão que Ele nos confiou de fazer discípulos de todas as nações. Tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Um grande abraço a todos. Que Jesus abençoe a sua vida. Tchau.